Então vamos continuar, né? A gente, como vocês sabem, nós estamos trabalhando a nossa série Detox. Quantos estão sendo abençoados por essa série? Amém? Irmãos, está sendo maravilhoso. Eu estou sendo muito edificado. Eu estou sendo muito confrontado. Eu estou sendo muito repreendido pelo Pai, né? Porque não é só quem está pregando está, né? Eu também estou recebendo, estou sendo corrigido. Todos nós aqui estamos passando por um detox, passando por uma desintoxicação. E a gente vem aprendendo desde a primeira parte dessa série, né? Onde a gente começou a falar sobre as toxinas invisíveis da alma, né? A gente começou a identificar essas toxinas, a gente começou a perceber que elas existem, nós começamos a entender que essas toxinas, elas realmente causam muito mal em nós, né? O pastor Eduardo ministrou na sequência, falando sobre as toxinas dos pensamentos e das palavras. Você percebe que na maneira como você pensa, na maneira como você fala, né, você vai identificar essas toxinas também, né? Muitas vezes o coração contaminado, né, o coração, né, que está ali contaminado, isso começa a manifestar no teu pensamento, na tua palavra, na forma como você fala. A pastora Andressa, semana passada, ministrou aqui sobre as toxinas, né, rompendo com as toxinas do comportamento, né? Então tudo aquilo que você aquilo que está no teu coração vai se transformando num comportamento, né? Isso vai se manifestar na forma como você reage, né? Na forma como você fala, na forma como você, né, enfim, vai vivendo a sua vida. E hoje nós vamos falar nessa quarta parte dessa série. São 6, né? Ainda tem mais 2 ministrações. Hoje o título é Filtrando as Toxinas Culturais. Você que está anotando, você que tem o seu bloco de nota no celular, vai marcando, vai anotando, né? Porque lá no GC essa semana, quando a gente vai conversar, isso vai ser muito importante que você tenha isso marcado, para você poder trazer, né, ao grupo aquilo que Deus falou com você e trazer mais profundidade a essa mensagem, amém? Então anota, aquilo que o Espírito Santo está ministrando, vai anotando. Filtrando as toxinas culturais, o nosso texto está lá em Romanos, capítulo 12, e o versículo 2. Esse é o texto inicial, texto base para a gente conversar aqui. Vamos ler aqui, Romanos 12, 2, é bem conhecido, diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Olha só, vou repetir o versículo. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação do quê? Da mente, né? Então uma coisa que é interessante nesse texto aqui, nessa carta de Paulo aos Romanos. Então Paulo, até o capítulo 11, Romanos ele é um tratado teológico, né? Romanos ele é conhecido como o Evangelho segundo Paulo. Os teólogos, né, porque todas as doutrinas condensadas num livro, né? Romanos é um livro extraordinário. Então até o capítulo 11, Paulo ele está colocando ali doutrinas, falando sobre, né, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, do sacrifício do Senhor Jesus. Ele está falando de toda a obra de Cristo, né, e das suas implicações, né? Falando da justificação, falando, né, que nós realmente podemos viver uma vida, né, transformada. E quando ele chega aqui no capítulo 12, agora ele vai colocar toda essa doutrina que ele já explicou, de uma forma prática. Do capítulo 12 em diante, ele coloca tudo isso em prática, ele coloca tudo aquilo que ele já ensinou para uma vida prática. Ele começa dizendo, né, rogo-vos, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Então agora ele está falando para a igreja, falando para nós, que tudo aquilo que Jesus fez como sacrifício, agora é nós que nos apresentamos como sacrifício. Agora quem se apresenta como sacrifício somos nós. Se ofereçam. Jesus se ofereceu, ele fez a obra, ele cumpriu a obra, ele concluiu a obra, já está consumado. Agora somos nós que nos apresentamos como este sacrifício. É um sacrifício vivo,
é um sacrifício santo. É esse sacrifício, são os nossos corpos. Assim como você, antes de entregar a tua vida ao senhorio de Cristo, você usava o teu corpo para o pecado, não era? Nós usávamos os nossos corpos para o pecado. Nós oferecíamos o nosso corpo, a nossa língua, a nossa voz, os nossos olhos, os nossos ouvidos, todo o nosso corpo era oferecido ao pecado, antes de Cristo, salvar a sua vida. Agora você é salvo, você foi redimido, o sangue de Jesus lhe purificou, o sangue de Jesus te salvou, agora você é uma nova criatura, então agora você se oferece a Deus, como sacrifício vivo e santo. O pecado, ele não faz mais parte, não deve fazer mais parte do estilo de vida de um cristão. Então a gente vai entender que a gente vai falar hoje sobre essas toxinas culturais. Então Paulo está falando que o mundo, duas palavras aqui a gente deve chamar nossa atenção, que é a palavra conformar e a palavra transformar. Diga conformar e transformar. As duas palavras, ela tem a mesma raiz, forma, ela tem a mesma raiz, forma, conformar e transformar. Então Paulo está falando do que? Quando o mundo ele tenta nos conformar, essa palavra, a raiz dessa palavra, ela dá a entender de uma pressão externa, que tenta nos moldar. Essa palavra no original, conformar, é uma palavra que ela dá a entender esse significado, de algo que tenta pressionar você do lado de fora para te moldar. É por isso que a gente vai falar hoje sobre cultura. Vou falar sobre a cultura que tenta nos moldar. Só que Paulo está dizendo que nós precisamos deixar nos transformar. Essa palavra transformar dá uma ideia de uma transformação interior, de dentro para fora. Então a raiz da palavra transformar significa uma transformação que vem de dentro para fora, não é algo externo, é algo que vem de dentro. Então é uma transformação, não segundo os padrões do mundo, mas segundo o padrão que todos nós temos, um padrão absoluto de santidade, de pureza, que é quem? Jesus. Todos nós temos um padrão, o padrão ao qual nós olhamos para Ele e procuramos viver como Ele, procuramos chegar à maturidade, a perfeita varonilidade de Cristo. Nós temos um padrão, todos nós temos um padrão, irmãos. O mundo, toda hora está mudando a forma. Você percebe que coisas que há 20 anos atrás eram considerados errados, hoje já não é mais? Você percebe que coisas que os seus pais, os seus avós consideravam pecado, errado, e nem se questionava isso. Hoje na nossa geração, muitas dessas coisas já não são mais assim. Hoje nós entramos no que nós chamamos de um relativismo absoluto. Então aquela coisa, tu tem tua verdade, eu tenho minha verdade, você pensa assim, eu penso, sabe? Então a verdade absoluta, a verdade nela não existe mais nesse mundo. Então é uma coisa muito relativa. Então o padrão do mundo hoje é relativismo. Você percebe isso? Quantos conseguem identificar esse relativismo nessa geração? Isso é muito sério. Então é isso que a gente precisa entender, pela palavra de Deus, que a cultura, ela nos molda sem pedir permissão para a gente. A cultura, ela vai nos moldando sem pedir permissão. Por quê? A gente vive imerso nisso, não é uma cultura que ela não pede licença para entrar na nossa vida. Ela entra pelo celular, pelo feed, pela música que toca no teu carro, lá no rádio, os vídeos que nós vemos antes de dormir. A cultura está ali presente o tempo todo, te moldando sem pedir permissão para você. É interessante que ele faz uma ilustração, e eu lembrei, falando numa ilustração, imagina que você morasse num apartamento,
numa rua muito barulhenta. Aqui Luiz Alves não está para te falar, né? Aqui não tem tanto movimento, né? Mas em Blumenau, eu lembro que uma vez, meu sogro e minha sogra, eles moraram num apartamento bem na frente da Rua dos Caçadores, né? Bem na frente, assim, um apartamento. E aí, todo dia, né? A gente na época morava no Rio Grande do Sul, não quando, né? Na primeira vez que a gente foi para o Rio Grande do Sul, né? Já fui 2 vezes já. A gente morava lá em Esteio, e lá a gente tinha era uma cidade mais tranquila. E quando a gente vinha visitar os nossos pais aqui, a gente dormia bem na sala, e na Rua dos Caçadores ali, quem conhece, ali pelas 6 horas da manhã começava um barulho, buzinaço e moto, e ônibus, sabe? Aquele barulho, a gente não estava mais acostumado. Então assim, 6 horas da manhã, 5 horas, já começava aquele barulho, aquela coisa, a gente já se acordava, e a gente não estava acostumado com aquilo. Mas é interessante que o nosso sogro, a sogra, e o Daniel ali, que morava, o Andrei, né, o nosso cunhado, meu cunhado, ele estava acostumado, o barulho já não fazia mais, né? Aquela diferença, para nós nos incomodava muito, porque a gente não estava acostumado com aquela barulheira, e buzinaço, mas para eles que já estavam ali já há um tempo, aquilo já se tornou normal. Você percebe? É um exemplo de como a cultura, né? Às vezes no começo ela vai te incomodando, mas se você fica naquele ambiente, você vai tornando aquilo normal. Você se acostuma com o barulho. Falando do barulho, né? Daquele barulho. Então aquele todo dia acontecia a mesma coisa, né? Aquele horário da manhã e também no final da tarde, mas o problema era de manhã quando tu estava dormindo, né? Tu estava dormindo e aquela barulheira, eu falei, não consigo mais dormir agora, né? E tem que se levantar. Então você percebe como a cultura ela age da mesma forma. No começo, talvez muitas coisas te incomodavam, mas hoje, como você foi dando permissão, como você foi deixando acontecer, aquele barulho agora já não te incomoda mais. E é isso que a cultura faz com a gente, né? É isso que a cultura faz com a gente. Então vamos entendendo mais sobre isso, né? Então o pastor que escreveu o livro Desintoxicando a Alma, pastor Craig, ele diz que a cultura ela não é neutra. Ela empurra, ela pressiona, condiciona e modela. A cultura ela não é neutra. Ela tem um propósito, ela é intencional. Então tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouve, tem intencionalidade. Não está ali de bobeira. E como igreja nós temos que estar mais alertas. Por isso que Jesus fala, né? Vigiem e orem. São coisas que nós como igreja estamos muitas vezes desapercebidos. Nós não estamos sendo vigilantes. Nós não estamos orando. Então a cultura ela vem nos moldando os padrões do mundo e às vezes sutilmente pode entrar até dentro da igreja, infiltrar dentro da própria igreja, se infiltrar dentro dos nossos comportamentos. Então temos que entender o que são toxinas culturais. Vamos falar sobre isso. Uma definição que diz aqui no texto: as toxinas culturais são influências externas, conteúdos, ambientes, relacionamentos e padrões de comportamento que contaminam a nossa mente, as nossas emoções, o nosso espírito, nos afastando da vontade de Deus. Você percebe que no texto que a gente leu, que nós devemos deixar nos transformar pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando você deixa ser transformado pela mente, quando as toxinas culturais não estão te contaminando e você está sendo transformado, você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é uma consequência. Muitas pessoas dizem assim: puxa, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Eu não sei qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Sabe por que muitas vezes você não sabe? Porque muitas vezes você está sendo moldado pelos padrões do mundo. E porque você não está se deixando ser transformado, você não vai viver a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Você só vai viver isso se você se deixar transformar. Então se você quer, eu quero a vontade de Deus, eu quero viver isso. Então você precisa entender que você precisa de uma renovação. Você precisa que o Espírito Santo te transforme, de glória em glória, né? E vai indo, e vai crescendo, vai deixando que o mundo vai ficando para trás,
e você vai se tornando cada vez mais parecido com Cristo. Amém? O exemplo que a gente pode falar sobre essas toxinas culturais: excesso de redes sociais, que cria comparação, inveja e ansiedade. Você já se pegou olhando rede social e ficou com inveja de alguém? Puxa, né? Porque o Instagram, principalmente, ele é criado para gerar inveja, né? Você sabia disso? O Instagram, ele foi criado para gerar inveja. Porque toda hora todo mundo postando: eu estou aqui, eu estou lá, o que eu estou comendo, olha o meu carro, olha onde eu estou viajando, veja isso. O Instagram, ele é preparado para gerar inveja. Ele tem esse, né? Então toda hora, parece que se você não posta alguma coisa extraordinária, né? A pessoa nem dá like, a pessoa nem curte o teu post. Você percebe que as pessoas, muitas vezes, elas estão vivendo pela curtida. Então elas fazem de tudo para que haja um joinha, uma curtida, um like. Então muitas vezes aquilo não é a verdade dela. Ela não está vivendo aquilo, é apenas uma foto que ela botou lá, um filtro, uma música legal e tudo ali para mostrar. Olha como a minha vida é legal. Olha como a minha vida é sensacional. Veja como eu estou, sabe? Isso são toxinas culturais. Você lembra, quem é mais velho aqui, você lembra como você vivia antes das redes sociais? Você lembra como era a tua vida antes de existir isso aí? A geração que vem agora já veio com o celular na mão praticamente, né? Com as redes sociais, né? Os bebês já quase, né? Porque já estão acostumados. Mas nós que, né? Eu venho dessa época, né? A gente sabe, poxa, a nossa vida ali era o quê? Era aquilo que acontecia na nossa rua. A gente não sabia nada quase do que, a não ser se fosse ver um jornal, se fosse ver alguma coisa, mas era o que acontecia na nossa rua. O pessoal saía para jogar bola, o pessoal saía para brincar, e ficava a tarde inteira ali, sabe, não tinha essas foto para lá, foto para cá, era só isso. Então a gente ficava ali. Então hoje, né, e claro, a tecnologia ela também ajuda, ela dá muito suporte. Mas o que nós precisamos cuidar hoje, o que nós estamos falando, é o excesso. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. O problema é que o excesso, que gera comparação, inveja, ansiedade, conteúdos com moral contrária às escrituras que vamos normalizando. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho às vezes sobre filmes, séries que nós vemos, onde a gente começa a normalizar o pecado. Você está vendo, você está assistindo algo que nós estamos normalizando o pecado. Cenas explícitas aos quais nós estamos assistindo, né? Quantas vezes a gente não se pega torcendo por um casal para que ele se separe, para que a mulher fique com o cara, com outro cara, né? Às vezes no filme, né? Às vezes não, mas esse marido, né? Muitas vezes esses filmes de romance, né? Tá lá o casal e toda a história aponta aquele homem, ele é um crápula. E aí tem um outro homem lá que, né, que não, você precisa separar dele para ficar com o amante. Olha só as toxinas como ela está ali. Olha só como a cultura está ali, te incentivando, né? Nos incentivando contra a palavra de Deus a apoiar isso e aceitar isso. Isso vem se normalizando cada vez mais. Agora cada vez mais casais lésbicas, homossexuais, também do mesmo jeito, né? Vão entrando nas séries, vão entrando na cultura, para que os nossos filhos vejam isso e comecem a aceitar. E aí quando eles leem a Bíblia e são confrontados pela palavra, né? Eles não acham mais isso pecado, é um problema. É um problema. Às vezes a pessoa tem hoje até medo de falar sobre isso. Porque vai dar um processo, porque vão prender. Irmão, não interessa. Deus ama todos, sim, Deus quer ver a salvação de todos. Mas só que nós não podemos aceitar os padrões do mundo. O que eu estou falando até agora é o seguinte: você não pode aceitar o padrão do mundo. Esse é um assunto que precisa começar a mexer em nós. Deus ama as pessoas, Deus quer salvar cada um, mas Deus chama ao arrependimento.
ao arrependimento. E essa mensagem, ela nunca pode ser contaminada. O arrependimento é arrependimento para todos nós. Não tem um grupo de elite que não precisa se arrepender. Não tem um grupo que precisa, não, esse grupo aqui é mais, não existe. Todos nós precisamos passar pelo arrependimento, para que nós possamos entrar no reino de Deus. Se você quer entrar no reino de Deus, a cultura que tenta colocar na tua mente, no teu coração, algo que não é bíblico, você precisa rejeitar isso. E é como eu falei, às vezes o barulho já está dentro da tua casa, e você se acostumou com o barulho, e você não confronta mais o barulho, você não faz mais nada, você ficou anestesiado, e está ali paralisado, e não age mais em posicionamento. Você não se posiciona mais contra o pecado, porque a cultura, ela já te moldou ao ponto de você não fazer mais nada. Aquilo que antes fazia você chorar em arrependimento, hoje você não derrama uma lágrima mais. O coração cauterizado, uma mente cauterizada, que está te levando para o inferno. Está te levando para o inferno, meu querido. A mensagem do Evangelho é uma mensagem sim, sim, não, não. O que passa disso vem do diabo. O Senhor não tem uma verdade mais ou menos. A verdade é verdade e acabou. Então nós temos que entender isso. Nós não podemos nos conformar. O mundo vai tentar tentar te moldar. Toda hora está tentando isso, todo momento. E nós temos que estar atentos. O Espírito Santo hoje, ele está trazendo luz para as toxinas culturais que estão te moldando. O Espírito Santo hoje, pela palavra, ele está trazendo luz para nós, para que as toxinas que estão dentro da tua própria casa, ou até na tua própria mão, que estão te contaminando e me contaminando, nos contaminando, e a gente vai aceitando um acesso, uma coisa sensual, algo ali, a gente vai entrando, vai deixando isso contaminar. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Como que a cultura nos intoxica? Primeiro, como é que ela nos intoxica? Primeira forma que ela nos intoxica é a cultura normaliza o que Deus condena. Lá em Isaías capítulo 5, o versículo 20, vai dizer assim: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal. Né? Isaías capítulo 5, versículo 20. Né? Está aqui na primeira parte, né? Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal. Como é que uma pessoa pode chegar nesse nível? De olhar para uma coisa má e dizer que aquilo é bom. Ou olhar para uma coisa boa e dizer que aquilo é mal. E a palavra de Deus, pela boca do seu profeta, está dizendo: ai dessa pessoa, que está transformando, e não está condenando o que é mal. Aquilo que é mal tem que ser condenado. Aquilo que é mal tem que ser condenado. Quando o profeta João Batista chegou diante de Herodes, por causa que ele estava tendo relações com a mulher do seu irmão, o que João Batista fazia? Não é lícito o que você está fazendo. João Batista ia e condenava o pecado daquele rei, daquela autoridade. Ele não estava chamando aquilo de bom, ele estava chamando aquilo de mal. Aquilo custou a sua própria cabeça, mas ele não mudou a mensagem. Aquilo fez com que João fosse morto, mas ele não mudou a mensagem. Então não chame aquilo que é mal de bom. O que é mal, meu irmão. O que é pecado é pecado. Não normaliza o pecado. Não normaliza as coisas que te afastam de Deus. Você não pode ficar sem uma indignação santa diante de coisas que estão te levando para o inferno. Irmão, não tem meio termo. O mundo espiritual não é neutro. Ou você serve a Deus ou não serve.
Não existe alguém que está no meio do caminho. Quem não decidiu, já tomou uma decisão. Quem não decidiu, já tomou uma decisão. Aprenda isso. Eu não sei se eu quero servir a Deus. Você já tomou a decisão. Você já está caminhando. Como o Júnior estava orando aqui ontem, né? A porta estreita e a porta larga. Ontem no turno de oração, ele estava orando sobre isso. A porta estreita, apertada, o caminho apertado. Mas a Bíblia fala de um outro caminho que é o caminho estreito, o caminho largo, espaçoso. E muitos vão por ele. Mas ninguém quer tomar uma escolha de andar pelo caminho estreito. Mas esse é o caminho que nos conduz à salvação. Esse é o caminho que nós devemos trilhar. Então isso é muito sério. Então a cultura, ela relativiza. O pecado, ele vira entretenimento. A pureza vira exagero. Falar de santidade, é uma pessoa antiquada. Santidade, né? Santificação, que baboseira. E a verdade, ela é relativizada. Então, a cultura primeiro nos intoxica dessa forma, normaliza o que Deus condena. Segundo, a cultura alimenta a comparação e a inveja. Como eu estava falando antes, você abre o teu Instagram, tua rede social, e vê lá alguém viajando, alguém casando, alguém comprando, alguém se exibindo. E aí na sua alma, o que acontece? Eu não tenho, eu não sou, a minha vida é pior. Então a cultura, ela começa a gerar isso em nós, de uma forma muito sutil. Você começa a dizer isso, né? Eu não tenho, eu não sou essa, né? Se eu pudesse, fica, né? Com aquela coisa, minha vida é uma desgraça, né? A pessoa começa a alimentar esse sentimento. A comparação é uma toxina mortal, porque ela vai roubando a nossa alegria e vai roubando a nossa gratidão. A comparação, ela vai tirando de nós o contentamento. Você percebe isso? A gente não sabe mais viver contente. E o segredo para nós termos uma vida, né, uma vida abundante no Senhor, é uma vida contente. Uma vida contente. Quantas vezes a gente está reclamando, esse carro, essa casa, esse trabalho, esse salário, e vai reclamando. A pessoa nunca está contente. Como é que Deus vai derramar sobre você uma bênção maior sobre a tua vida? Se aquilo que você tem hoje, você já reclama. Está lá Deus do céu e o teu patrão te olhando. O teu patrão está te observando e Deus também está te vendo. E diante do teu patrão, você está lá servindo, serve de má vontade, serve se empurrando, vai reclamando. Às vezes o teu patrão, ele não está vendo você fazer isso. Mas há alguém que está enxergando. E é o Senhor. Ele está vendo a tua má vontade no trabalho. Ele está vendo você fazendo as coisas mal feitas. Ou nós fazemos as coisas mal feitas. Irmão, uma coisa nós temos que ter muito cuidado. Deus, Ele nos vê. E a cultura, ela vai gerando isso, comparação. A cultura, ela entra pelos nossos sentidos. Perdão, eu pulei aqui. A cultura rouba a nossa atenção e devoção. Pouco a pouco, com pequenas distrações, a gente vai parando de fazer o devocional. Você percebe como a cultura ela te contamina? Quando fazer 1 hora de devocional para você parece muito. Mas a gente ficar 3 horas rolando o feed no Instagram, a gente nem percebe. Você está entendendo? Quando você para 1 hora para orar e ler a Bíblia, nossa, né? 2 horas aqui no turno de oração, orando, lendo a Bíblia. Não, para que eu vou lá ficar perdendo tempo? Eu tenho mais coisa para fazer. A cultura já te contaminou. Você considera orar uma perda de tempo. Irmão, quando você considera a oração uma perda de tempo, você está muito contaminado. Porque você não entendeu o que é oração. Na oração, quando você está com problema e dificuldade, irmão, gasta tempo orando, que você para de orar, todos os teus problemas, o Espírito Santo já vai resolvendo para você. Quantos já passaram por essa experiência? A pessoa chega angustiado, preocupado, ela vai, ela ora. Daqui a pouco para de orar, aquele problema lá, quando você sai, está tudo resolvido. Deus, Ele já lutou por você. Deus já abriu as portas, Deus já fez. Porque você colocou Deus em primeiro lugar.
Mas quando nossa vida devocional, ela não é tratada de uma forma séria, e o nosso celular, ele é mais importante, 3 horas rolando o feed, passam como se fosse poucos minutos, mas orar é qualquer coisa, a toxina ela já está aí te contaminando, a toxina cultural. Os padrões do mundo, e o padrão do mundo o que é hoje? É o fast food. A pessoa hoje, a nossa cultura, presta atenção no que eu vou dizer, a gente tem tanta pressa, né? A gente tem tanta pressa, que o vídeo às vezes no Instagram que dura 30 segundos, a gente não tem paciência de ver, né? Às vezes a gente vê um vídeo, tem 30 segundos, 1 minuto, seja lá, a pessoa já vai rolando, ela nem, sabe, a pressa, eu quero ver, a pressa, é fast food, é muito rápido, a gente não tem mais a paciência de parar, né? Às vezes de pegar a Bíblia, ler a Bíblia com calma, você pegar e ler com calma, e prestar atenção no que você está lendo. Às vezes a pessoa lê corrido assim, ó, e pergunta depois, o que você leu? É um livro ali que eu estava, né? Arão, acho que tinha alguém ali, né? Irmão, você tem que saber o que você leu depois que você, né? Você tem que entender o que você leu. Então a gente tem que ter paciência para ler. Por isso que a Bíblia fala, né? Que nós devemos meditar na palavra de Deus. Você tem que ler e meditar. Só que as toxinas culturais, elas tentam te empurrar e vai mais rápido, você tem mais coisa para fazer, você tem que trabalhar, você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer isso aqui, e aí você lê a Bíblia numa correria, você não entendeu, você não conseguiu, você não deixou o Espírito Santo te ministrar através daquela leitura. Irmão, leia com calma, ore com calma. É por isso que a gente tem 2 horas de oração, porque é para orar com calma, não é com pressa. Não tem pressa. A presença de Deus, se aquieta, fica calmo, dobra o teu joelho, fica sentado, seja lá como é que for, mas se aquieta, né? Às vezes passa 1h30 aqui na igreja num culto, meio que culto demorado, vai no cinema 2h30, sentado na frente de uma tela. Você está entendendo? Como os valores vão nos contaminando. A gente não consegue ficar sentado para ouvir. A gente não consegue, a pressa nos empurrando. Você tem mais coisa para fazer. A pressa, os padrões do mundo vêm contaminando até o nosso culto. Nós temos que ter cuidado. A cultura, ela vai roubando a nossa devoção. A cultura, ela entra pelos nossos sentidos. O que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu estou consumindo, aquilo que eu permito, né? Isso vai entrando como sementes nas nossas vidas. A Bíblia fala, né, lá em Mateus 6:22, que os olhos são a lâmpada do corpo. Jesus fala sobre isso. Os nossos olhos são a lâmpada do corpo. O que é que os teus olhos andam vendo? O que é que os teus olhos andam consumindo no dia a dia? A cultura, ela não é apenas o que vem de fora, mas o que permitimos entrar, né? Aqui é uma frase no livro do pastor Craig que ele diz: você não pode controlar tudo que aparece diante de você, mas pode controlar o que continua olhando. Vou repetir, você não pode controlar tudo que aparece diante de você, mas você pode controlar o que você continua olhando. Então existem 3 portas, e ele fala sobre isso da alma, que é primeiro a porta dos olhos, a porta dos ouvidos e a porta do coração. 3 portas que acessam a nossa alma. Grave isso, 3 portas. A porta dos olhos, aquilo que você vê, os ouvidos, aquilo que entra, né? E o teu coração. A gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre aquilo que entra nos nossos pensamentos, na nossa fala e no nosso coração. E a gente vai falar aqui sobre filtros bíblicos para evitar toxinas culturais. O primeiro filtro é o filtro da palavra. Lá em Salmo 119, o versículo 11, diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração. A palavra de Deus, ela é o antídoto da cultura. O cristão precisa se perguntar: isso que eu estou consumindo me aproxima de Deus ou me afasta?
Isso que nós estamos consumindo, eu e você estamos consumindo, precisamos perguntar, está me aproximando de Deus ou está me afastando? Então o que a gente precisa? A palavra de Deus, você precisa se encher da palavra. Ela é um remédio, um antídoto que te protege o teu coração das toxinas culturais. Porque quando o padrão do mundo tenta vir te moldar, você que é cheio da palavra, você lembra o que está escrito. Lembra quando o diabo veio tentar Jesus? Se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O diabo veio tentar, faz alguma coisa, prova que você é filho. Mas Jesus é cheio da palavra, Ele é a própria palavra encarnada. Ele diz assim, né, não tentarás o Senhor teu Deus em vão. Ele começa toda hora, o diabo vem com uma mensagem, e Jesus, que é o verbo vivo que desceu do céu, a palavra encarnada, ele confronta Satanás, e o diabo não tem o que fazer. Quando você e eu somos cheios da palavra de Deus, e o diabo vem tentar te contaminar, você que conhece as escrituras, você o confronta. A Bíblia diz isso. Você pega a palavra de Deus e diz, está escrito, sai daqui, Satanás. Você precisa ser cheio da palavra, é por isso que nós estamos lendo a Bíblia todo como igreja, né? Mesmo que seja a tua primeira vez que você está fazendo uma leitura, irmão, vai firme na leitura, porque Deus vai falar com você, amém? Não pare de ler. O segundo filtro é o filtro do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos alerta. O Espírito Santo que habita dentro de mim e de você, ele vai gerando em você incômodo, um desconforto, uma falta de paz. Cada vez que você está num ambiente e que você está incomodado, quem já experimentou isso? Você está num lugar e aquilo começa a te incomodar. Aquilo começa, sabe? Eu não deveria estar aqui. Ouça, é o Espírito Santo. É a voz dele te sinalizando. Pare o que você está fazendo. Pare de olhar o que você está olhando. Pare de ouvir o que você está ouvindo. Não deixe isso entrar no teu coração. Saia daí. Muitos já têm ouvido a voz do Espírito Santo dessa forma, né? Essa é uma maneira de Deus falar com você. Você está incomodado, você está num lugar onde as conversas são torpes, onde as piadas são piadas maliciosas, e você está ali, esse ambiente, você precisa sair. Estou falando mal, estou criticando, então ali, sai daquele lugar. O outro filtro é o filtro da sabedoria, 1 Coríntios 10, 23, Paulo vai dizer, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Nem tudo que é permitido deve alimentar nossa alma. Sabedoria, irmão. Você tem que ter sabedoria, filtros. Será que isso que eu vou fazer é sábio? Será que isso que vai fazer glorifica a Deus? E o filtro dos relacionamentos saudáveis. Existem amizades que nós temos, que você precisa filtrar. Às vezes, há relacionamentos que vão poluir você, relacionamentos que te afastam de Deus, relacionamentos que enfraquecem a tua fé, relacionamentos que corroem. E existem amizades que edificam. Existem amizades que te puxam para perto de Jesus. Existem amizades que te encorajam. Existem amizades que purificam a tua alma. Só estar perto daquela pessoa te faz bem, porque é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Nós temos que aprender a filtrar relacionamentos. Existem ambientes que vão nos corroendo, que nos fazem mal. Agora, existem ambientes que nos fazem bem, ambientes que nos edificam. E um desses ambientes é o nosso grupo de crescimento, né? Amém? Lá no teu GC, meu irmão, tem que ser um GC assim, um lugar onde vai te edificar, onde vão te puxar mais perto de Jesus, onde vão te encorajar. Isso tudo acontece no GC, aleluia. Como filtrar as minhas influências a partir de hoje? Você precisa se perguntar, o que isso está fazendo comigo? Tem me tornado mais ansioso, mais irritado, mais vazio, mais sensual? Essa cultura vai te empurrando para esse lugar de sensualidade. Isso alimenta a minha carne ou meu espírito? Isso que você está fazendo. Você precisa saber filtrar essas influências. Eu ficaria à vontade consumindo o que eu estou consumindo aqui no meu Instagram, com Jesus do meu lado? Eu fico à vontade? Você tem que se perguntar isso. Se isso que você está consumindo na televisão, no Instagram, no YouTube, sei lá onde, você ficaria à vontade com Jesus do teu lado consumindo isso? Se pergunte. Isso me aproxima ou me afasta
Isso me aproxima ou afasta da minha identidade em Cristo? Então é uma coisa muito poderosa, né? E uma ação prática para a gente poder entrar nesses dias. 7 dias de desintoxicação cultural. Aqui o autor ele faz um convite para nós. Reduzir o tempo de tela, né? A gente já tem feito isso desde a primeira ministração, né? A gente começar a reduzir, ir parando, né? Lembra que eu falei o excesso de ficar muito tempo ali, de muitas vezes a gente não parar para ouvir o Espírito Santo, de não parar para ouvir Deus. No devocional é aquela pressa, sabe? Larga um pouquinho, vai ter tempo com Deus, tempo de qualidade. Muitas vezes a gente vai, né? E eu não estou dizendo, irmão, que não pode usar a rede social, não pode usar Netflix, não é isso que eu estou falando. Estou falando de ter que tirar o excesso, ter que consumir com mais sabedoria. E tem coisas, né, que você está vendo, os teus olhos estão vendo, os teus ouvidos estão ouvindo, através da televisão, através de um vídeo, através de uma mensagem, que está ali dentro da tua casa, na vida dos teus filhos, contaminando a nossa relação com Deus, contaminando, toxinas culturais. Hoje, irmãos, a gente percebe dentro da nossa nação, como a nossa cultura está contaminada. Você entra dentro da sala de aula, e às vezes um professor que precisa lá ensinar algo para os nossos filhos, ele está tentando colocar uma ideologia, está tentando colocar algo na cabeça dos nossos filhos. Eu vejo isso pelas minhas filhas, que vêm da escola muitas vezes, com algumas coisas que elas falam para a gente. Às vezes o professor está lá tentando doutrinar os nossos filhos. Na faculdade é a mesma coisa. O pessoal não está indo lá mais para aprender, às vezes uma profissão, né? Às vezes é só doutrinação. Toxinas culturais infiltradas no ensino, na faculdade, né? Em tantos lugares da nossa sociedade. E que vão contaminando. Você entra lá, pessoas... Por que muitas vezes jovens cristãos... Você percebe quantos jovens têm se desviado, às vezes entrando nas faculdades? Jovens que estavam aqui firmes com Deus, buscando a face do Senhor, foi para uma faculdade, cara, se tornou um militante. Se tornou um militante. E aqui eu não estou falando, irmão, sobre uma questão política, eu estou falando de cultura. Porque o inferno, ele entendeu que para poder entrar dentro da tua vida, ele só precisa pegar cultura. É uma música que você vai ouvindo no teu dia a dia, uma música, como eles chamam, né, a sofrência, que fala do cara que levou um galho, que foi traído, e agora vai fazer um monte de besteira. E a pessoa está lá, né? Irmão, as músicas, as coisas belas do passado, sabe? Existe, irmãos, um professor que eu sigo, o Tássio Licurgo. Quem conhece esse professor, segue ele. É muito bom o que ele fala. Tássio Licurgo. Ele tem falado muito. No passado, irmãos, a gente admirava obras-primas, né, de qualidade. Você via a arte como ela era tão bonita, quadros tão bonitos, músicas, Beethoven, Mozart, sabe, clássicos que você ouvia, a música era muito bem produzida. Hoje a cultura, ela se entrou dentro da sociedade e vira qualquer coisa, para falar de sexualidade, para ensinar os jovens a pecar. E a gente dá risada disso, mas é uma forma que o diabo está usando para destruir teus filhos. É a cultura que você normalizou, que está destruindo a tua casa. Você normalizou as piadinhas, você normalizou isso entrar. Isso já não faz mais barulho. Você acha hoje isso engraçado, você dá risada. Só que isso está destruindo a vida dos teus filhos. Irmão, nós precisamos nos desintoxicar dessas coisas. Precisamos, irmão, levar muito a sério. Evitar contextos tóxicos. Invista tempo na palavra de Deus. Ouça louvores em vez de músicas que contaminam. A gente precisa ser mais seletivo. Precisamos ser mais seletivo nas coisas que a gente escuta. Se é para ouvir besteira, então deixa tudo quieto, não bota nada. Sabe, bota dentro da tua casa um louvor que fala da palavra de Deus, que te ajuda a se aproximar da presença.
cultura, irmão, tudo isso fala de cultura. Tenha conversas essa semana, não só essa semana, mas intencionalmente edificantes. Edificantes, coisas que vão te aproximar de Deus. A cultura, ela não é neutra. Ela não é neutra, ela tem intenção, ela tem direção, ela tem voz. E para finalizar aqui, algumas perguntas, para que a gente possa pensar junto. O que precisa ser filtrado na sua vida hoje? O que você tem consumido escondido? Reflita. O que é que só você consome escondido? Mas que você nunca, jamais traria à luz? A gente tem que tomar cuidado, né? Porque sabe qual que é a definição de caráter? É o que você é quando ninguém está olhando. Cada vez que na igreja nós estamos aqui, né? Glória a Deus, Pai, aleluia. Agora quando nós estamos sozinhos, quando ninguém está te olhando, esse é quem você é de verdade. Nós, né? Que vídeos, que séries, músicas você precisa tirar hoje da tua vida? Você identificou que estão intoxicando a tua casa? Que amizades estão envenenando a sua fé? Que ambientes você insiste em frequentar, mas sabe que estão enfraquecendo a sua alma? Toda vez que você vai naquele lugar, você fica cada vez mais fraco. Aquilo não te fortalece. Precisa romper, né? Que nem a pastora Andressa ministrou. Precisa de rompimento. Que hábitos culturais se tornaram normais, mas que são tóxicos? E nessa noite nós precisamos tomar uma decisão. Que nós precisamos não ser moldados pelos padrões do mundo. Você entendeu isso? Levanta a mão quem entendeu isso. Nessa semana no GC nós vamos conversar mais sobre isso. Essa mensagem vai ser reproduzida nos grupos. Não falte. Vá para o grupo. Vá conversar. Você precisa decidir romper. Não viva conforme os padrões do mundo. Muitas vezes as pessoas tentam viver conforme os padrões do mundo porque ela quer ser aceita. Ela não tem a sua identidade firmada em Cristo. Então ela aceita ser moldada. Então ela chega num certo ambiente, ela se torna um camaleão. Na igreja ela é crente, lá no trabalho ela é outra coisa, e vai para o outro lugar é outra coisa. Todo lugar que essa pessoa está, ela se torna um camaleão. Ela vai se adaptando a um ambiente, e isso não é um filho de Deus. Não é um padrão de um filho de Deus, um comportamento de um filho de Deus. O que você é aqui, você é em casa. O que você é em casa, você é lá no teu trabalho, e assim vai. A cultura, ela tenta sujar a tua alma, mas Jesus nessa noite, Ele vai te purificar. A cultura, ela te intoxica, mas Jesus, Ele vai te curar. A cultura, ela nos aprisiona, mas Jesus está aqui para nos libertar.